A descoberta que ninguém esperava aconteceu quando ele achou essa jovem camponesa caída em um buraco no meio da mata. Você lembra de um tempo onde a vastidão da terra falava mais alto que a voz humana? Onde o isolamento não era uma escolha, mas uma condição de vida? A história de Elias e a jovem que ele tirou da escuridão começa justamente nesse lugar esquecido pelo progresso, nos confins do Planalto, onde a floresta densa beijava a caatinga. Antes de mergulharmos nos cheiros da mata úmida e no peso da responsabilidade que Elias carregou, eu peço que você deixe o seu like, comente aqui de qual cidade está acompanhando essa história e se inscreva no canal para não perder o que vem pela frente. Elias era um homem de silêncios longos e gestos precisos. Ele vivia na beira da grande reserva, cuidando de limites invisíveis e caçando o suficiente para não depender do mundo lá fora. Tinha 40 e poucos anos, o rosto curtido pelo sol inclemente e olhos que pareciam ter absorvido a cor da terra escura. A vida dele era previsível, medida pelo ritmo das estações e pelo canto matinal do inhambu. Essa rotina, porém, foi estilhaçada em uma tarde de umidade opressiva, quando o sol se esforçava para penetrar o dossel espesso das árvores. Ele estava rastreando um rasto antigo, o facão de cabo de chifre pendurado na cintura, quando percebeu que o vento não trazia apenas o cheiro de folhas em decomposição e resina fresca. Havia algo mais, uma nota de angústia que se misturava ao perfume da vida selvagem. No início, pensou ser algum animal ferido, talvez uma capivara pega em uma armadilha. Ele parou, inclinou a cabeça, o corpo tenso. O ar estático da tarde parecia amplificar o som. E era um som fraco, um gemido abafado, quase um arrulhar dolorido, que vinha de uma área que ele jurava conhecer como a palma da sua mão. Afastou-se da trilha, forçando a passagem por cipós e samambaias gigantes. O ruído se intensificou, revelando-se inequivocamente humano. Elias, acostumado à solidão quase monástica, sentiu um arrepio frio percorrer a espinha. Pessoas não invadiam aquela parte da mata, e se invadiam, não faziam barulho. Chegou a uma clareira pequena, onde troncos caídos e musgo verde-limão cobriam o chão. No centro, havia uma depressão circular, quase perfeitamente escondida pela vegetação rasteira. Era um poço antigo, uma cisterna abandonada, ou talvez um buraco formado pela erosão, profundo e estreito. O solo ao redor estava fofo e mexido. Ele se ajoelhou com cautela, o coração batendo forte contra as costelas. A escuridão lá embaixo era quase completa, mas a pouca luz que filtrava pela abertura revelou um movimento. "Tem alguém aí?" A voz dele, normalmente baixa, ecoou com uma gravidade surpreendente no silêncio da mata. Houve um soluçar gutural, carregado de medo e exaustão. Era uma voz feminina, jovem. Eu caí!" Veio a resposta rouca, quase inaudível. "Por favor!" Elias levou um momento para processar o impacto daquela descoberta. Uma jovem, sozinha, caída em um buraco no meio do nada. A primeira reação foi prática. Ele não podia deixá-la ali. Ele se levantou e tirou a corda de sisal trançado, sempre enrolada na sua mochila. Era uma corda forte, testada inúmeras vezes. Ele se debruçou novamente. "Vou descer a corda. Você consegue segurar? Preciso que prenda ela na sua cintura. Não solte de jeito nenhum." O silêncio do poço foi interrompido por um longo e fraco choro. A menina estava à beira do desespero. Elias sabia que precisava ser rápido e firme, sem espaço para a hesitação que sentia na sua alma. Ele amarrou um laço seguro na ponta da corda e abaixou lentamente. A tarefa era agonizante. Ele não podia ver o que ela fazia, apenas podia ouvir o arrastar da corda e a respiração pesada dela. "Pronto. Agora eu vou puxar devagar. Me ajude com o que puder." A tensão na corda era real. Elias se afastou do buraco, firmou os pés contra uma raiz saliente e começou a puxar. O esforço era grande, o cheiro de seu próprio suor se misturando ao cheiro metálico da terra molhada. A corda rangeu.
Ele puxou com a força dos anos de trabalho manual, concentrando-se apenas na resistência constante que vinha do fundo. Cada centímetro conquistado era um triunfo contra a gravidade e o desespero. Finalmente, a cabeça dela emergiu da borda do buraco. Ele a puxou para a superfície com um ímpeto final e a soltou suavemente na grama úmida. Ela estava coberta de barro e umidade, a roupa simples e remendada, rasgada em vários pontos. O rosto era pálido, emoldurado por cabelos castanhos, grudados pelo suor e lama. Ela era muito jovem, talvez 17 ou 18 anos. Seus olhos, grandes e assustados, eram de um verde incomum, fixos nele com uma mistura perturbadora de gratidão e terror. "Onde você estava com a cabeça?" Elias perguntou, a voz áspera pela tensão. Ele não estava brigando, mas a intensidade da pergunta refletia o choque que sentia. A jovem tentou se levantar e soltou um grito abafado caindo de volta. O tornozelo direito dela estava inchado e roxo, já pulsando com dor. Eu não sei. Estava andando e não vi." Ela tossiu, limpando a garganta cheia de poeira. "Meu nome é Isaura." Elias sentou-se ao lado dela. Ele era um homem pragmático, acostumado a lidar com fraturas e cortes de gado e de si mesmo, mas não de uma jovem assustada no meio do mato. "Isaura, você não é daqui," Elias afirmou, examinando o tecido fino do vestido. As camponesas da região usavam roupas mais robustas. Ela desviou o olhar. "Eu estava fugindo." A palavra pairou no ar, densa e cheia de implicações. Elias não pressionou. Ele sabia que o medo a impediria de falar a verdade imediatamente. Ele pegou uma garrafa de água da mochila e a ofereceu. Ela bebeu avidamente, a água escorrendo pelo queixo sujo. "Eu preciso te tirar daqui. Vai escurecer logo," ele disse, olhando para o céu, que já adquiria tons alaranjados e violetas, sinalizando a chegada da noite, a hora mais perigosa na floresta. Elias sabia que carregá-la seria difícil. Ele era forte, mas o terreno era traiçoeiro. Ele improvisou uma tala rudimentar para o tornozelo de Isaura, usando galhos retos e um pedaço de pano que rasgou de sua própria camisa. A cada toque, Isaura se encolhia, mas não reclamava, mordendo o lábio para segurar a dor. "Vamos lá, apoie-se em mim," ele instruiu. O caminho de volta para sua cabana, que em ritmo normal levava pouco mais de 1 hora, arrastou-se em uma eternidade de passos lentos e gemidos contidos. Elias sentia o peso leve e frágil de Isaura encostado em seu lado, a respiração quente dela no seu pescoço. Era a primeira vez em anos que ele compartilhava sua jornada com outro ser humano. A presença dela era uma anomalia, um desafio à sua ordem. A cabana de Elias era um refúgio robusto, construído com madeira pesada e telhado de palha, escondida em uma pequena clareira protegida por uma cerca rústica. Quando eles chegaram, o crepúsculo já havia dado lugar à escuridão total, iluminada apenas por uma lua crescente fraca. O cheiro de fumaça de lenha e terra úmida dava o tom do seu lar. Elias a depositou cuidadosamente na única cama que possuía, um estrado simples com um colchão de palha e cobertor de lã áspera. Ele acendeu o lampião a querosene. A luz bruxuleante preencheu o pequeno cômodo, revelando a simplicidade austera do lugar. Uma mesa de madeira, algumas prateleiras cheias de ervas secas e ferramentas de caça. Isaura olhou ao redor, os olhos refletindo a luz trêmula, o terror dando lugar a uma curiosidade cautelosa. "Você mora sozinho?" Ela sussurrou. "Sim. Há muito tempo," Elias respondeu, enquanto preparava uma infusão de ervas calmantes. Ele lhe deu a infusão. O calor ajudou a relaxar os músculos tensos dela. Ele observou-a de longe enquanto ela bebia. Ele precisava saber o que havia acontecido. "Agora você está segura, mas preciso saber por que estava fugindo, Isaura. Foi um acidente ou alguém estava atrás de você?" A calma dele era calculada para encorajá-la.
Isaura colocou a caneca de lado, o rosto subitamente endurecido pela lembrança. Ela puxou o cobertor para mais perto do pescoço, como se ele fosse uma armadura contra o mundo exterior. Eu fugi da fazenda do Coronel Valente, tentei chegar na estrada, mas me perdi. Foi há 2 dias que eu saí. Elias sentiu um aperto no estômago. O Coronel Valente. O nome carregava um peso de poder e crueldade que se estendia por léguas. Valente era um latifundiário brutal, conhecido por tratar seus trabalhadores, muitos dos quais eram famílias inteiras que viviam em condições de semi-escravidão, com violência e desprezo. Se Isaura havia fugido de Valente, ela não estava apenas perdida, estava caçada. Valente vai mandar homens para te procurar, Elias afirmou, a voz baixa, mas firme. Se ele souber que você veio para estas bandas, e se souber que eu te ajudei, ele nunca saberá. Isaura interrompeu, a voz trêmula. Eu não contei para ninguém. Eu só fugi na calada da noite e entrei na mata para me esconder dos cães. Eu achei que a mata me protegeria. A ingenuidade da frase, misturada à determinação em seus olhos verdes, tocou algo em Elias. Ele via nela não apenas uma camponesa assustada, mas uma alma desesperada por dignidade. Elias pegou um pedaço de carne seca e um pouco de farinha, preparando uma refeição simples. Enquanto comia, ele ponderava. Sua vida de reclusão significava que ele raramente interagia com a crueldade do mundo, mas ele não podia simplesmente entregar a jovem de volta ao seu carrasco. Ele a ajudou a se limpar, usando água morna e um pano. O processo foi feito com a máxima discrição, respeitando o pudor dela, focando apenas nas feridas e na lama. Elias descobriu, sob a sujeira, a pele clara e marcada por arranhões, mas também um hematoma antigo no braço, indicando que a fuga não era a primeira violência que ela sofria. Naquela noite, Elias dormiu no chão de terra batida, perto da lareira extinta, usando seu casaco como travesseiro. Ele ouvia a respiração irregular de Isaura na cama, misturada aos sons noturnos da floresta. O silêncio que ele tanto prezava havia sido substituído por uma tensão palpável. A presença de Isaura não apenas ameaçava sua segurança física devido à ira de Valente, mas também rompia a barreira emocional que ele havia construído ao longo dos anos. Ele havia prometido a si mesmo que viveria isolado, livre das complicações e dores trazidas pelas relações humanas. Agora, ali estava ela, uma jovem camponesa caída em um buraco no meio da mata, um símbolo de tudo que ele tentava evitar. No entanto, enquanto ele fechava os olhos, uma certeza lhe atingia. Ele tinha a responsabilidade de protegê-la. Aquela pequena e frágil figura havia se tornado, sem querer, o seu único laço com a humanidade. Ele não sabia por quanto tempo conseguiria mantê-la segura, mas naquele momento, sob o teto de sua cabana isolada, a palavra entregar não era uma opção. O destino havia plantado uma semente de complicação e talvez redenção no coração solitário do homem da mata. Quando a primeira luz cinzenta da manhã filtrou pelas frestas da cabana, Isaura ainda dormia profundamente, exausta pela fuga e pela dor. Elias já estava acordado, observando a garota. Seus cabelos espalhavam-se pelo travesseiro improvisado, o rosto mais sereno agora. Ele se levantou silenciosamente. A primeira coisa que faria era ir à pequena nascente buscar água fresca, mas antes precisava de um plano. Se Valente mandasse seus capangas, eles procurariam em círculos. Elias precisava apagar qualquer rastro que levasse à sua cabana. Ele pegou sua enxada e saiu. Na área onde havia tirado Isaura, ele cuidadosamente removeu as marcas de seus sapatos e da corda e usou galhos para varrer o solo, restaurando a aparência natural da vegetação. Foi um trabalho meticuloso, o suor escorrendo pela sua testa enquanto ele agia contra o tempo. Ele sabia que o conhecimento de um bom rastreador era a maior arma de Valente.
Ao retornar, encontrou Isaura acordada, sentada na beirada da cama, examinando a tala em seu tornozelo. "Você se sente melhor?" Elias perguntou, a voz sem inflexão. "Um pouco. A dor está mais suportável. Obrigada, Elias." Ela usou o nome dele com respeito, e ele sentiu uma leve, quase imperceptível satisfação. "Você vai ficar aqui por um tempo," ele decidiu, sem pedir a opinião dela. "Até o seu pé sarar. Não posso te levar para lugar nenhum assim, e você não pode andar." "Eles vão me procurar," ela repetiu, a sombra do medo voltando aos seus olhos. "Se eles chegarem perto, eu saberei. Minha casa não está na rota de ninguém." Ele lhe entregou um prato de mingau de milho quente e mel selvagem. "Coma. Você precisa de força." Enquanto ela comia, Elias começou a trabalhar na mesa, afiando suas ferramentas. O som ritmado do metal contra a pedra de amolar preenchia o ar, um som reconfortante e ameaçador ao mesmo tempo. Era a preparação de um guardião. Isaura, por sua vez, demonstrou ser surpreendentemente observadora, apesar da juventude. "Você é caçador, Elias?" "Cuido da mata. E sim, caço quando preciso. Valente me disse que os homens da mata são cruéis, que eles levam as moças para o fundo e nunca mais as deixam voltar." Havia uma ponta de acusação na voz dela, misturada com a sinceridade do trauma. Elias parou de afiar a faca, olhando-a diretamente. A intensidade do seu olhar era suficiente para desarmar. "Eu não sou valente, Isaura, e você está segura aqui, mas precisa confiar em mim e me dizer o que te fez fugir de forma tão desesperada." Isaura hesitou. A história que ela precisava contar era pesada, cheia da crueldade que o poder desmedido confere a certos homens. Ela respirou fundo, e os olhos verdes, antes apenas assustados, ganharam uma chama de raiva e tristeza. "Valente. Ele ia me forçar a casar com o capataz dele, um homem chamado Pinhão, um homem horrível. Eu disse não, e quando eu disse não, ele me bateu. Minha mãe tentou me defender. Ele a ameaçou. Eu sabia que se ficasse, minha vida não seria minha. Eu não podia suportar mais a vida na fazenda. Por isso eu corri na escuridão, sem nada. Preferia morrer na mata do que ser dele." A confissão de Isaura era um golpe direto no coração do que Elias desprezava. A opressão dos poderosos sobre os fracos. Ele pensou na sua própria história, em como o mundo o havia machucado e forçado ao isolamento. Elias pegou a faca afiada, agora brilhando friamente, e a guardou na bainha. "Ele não vai te pegar, Isaura. Não enquanto você estiver sob o meu teto." A promessa não era um juramento apaixonado, mas uma declaração fria e absoluta de um homem que sabia o valor da sua palavra. A tensão entre eles não era mais apenas de medo, mas de uma aliança forçada contra um inimigo comum. Elias havia se tornado, contra todos os seus instintos, o escudo daquela jovem que ele achou caída em um buraco no meio da mata. O preço dessa proteção seria a guerra iminente contra a sombra do coronel Valente, mas, pela primeira vez em muito tempo, Elias sentiu que estava defendendo algo que realmente valia a pena. O preço da dignidade exigiu que ele achou essa jovem camponesa caída em um buraco no meio da mata e prometesse guerra contra um coronel sádico. Você lembra de um tempo em que as promessas valiam mais do que ouro, ditas não em tribunais, mas sob o brilho incerto de um candeeiro a querosene no isolamento denso da floresta? É nesse instante de silêncio pesado, após a confissão chocante de Isaura, que a realidade do fardo de Elias se solidificou. Se esta história de resiliência e justiça toca seu coração, demonstre seu apoio, deixando o seu like e comentando de qual cidade do Brasil ou do mundo você está nos assistindo. Sua participação é vital para que possamos continuar a contar essas narrativas. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os desdobramentos dessa saga. A cabana, antes um refúgio de paz cinzenta para Elias, transformou-se num quartel-general improvisado, envolto em uma tensão que cheirava a terra úmida e medo guardado.
A promessa fria de Elias ecoava nas paredes de madeira, um desafio lançado ao vento noturno. Ele não era um herói, não se via assim. Ele era um homem quebrado que havia se reconstruído na solidão, e agora, por um capricho do destino, ele era a única barreira entre a inocência e a brutalidade de um mundo que ele havia tentado deixar para trás. A faca que ele guardara não era mais apenas uma ferramenta para o mato. Era o símbolo da defesa que ele agora assumia. Isaura o observava, sentada na beira do catre simples. A luz fraca banhava metade do seu rosto, destacando a palidez e a linha firme da boca que havia contado sua tragédia. A vulnerabilidade dela não a tornava fraca. Ao contrário, a forma como ela havia sobrevivido, suportando a crueldade de Valente e a traição de sua própria família, falava de uma fibra moral que Elias raramente encontrara em anos de convívio social. Ele se sentia compelido a agir, não por luxúria ou por um afeto ingênuo, mas por um senso visceral de justiça que o tempo não havia conseguido extinguir. A primeira ação de Elias foi puramente prática. Ele pegou o machado, seu rosto marcado pela sombra da lâmpada, e começou a inspecionar a única janela da cabana. Não havia vidro, apenas uma pesada tábua de madeira que servia de veneziana. Ele queria mais segurança. "Vai doer neles quando descobrirem que você sumiu", Elias murmurou, sua voz rouca sem olhar para ela. Ele falava da maneira mais direta e factual, como se estivesse descrevendo o clima. "O coronel Valente não é um homem que aceita perdas, muito menos desafio." Isaura apertou as mãos nas dobras de seu vestido rasgado. "Ele vai pensar que eu fugi para a cidade, para a casa de alguma tia que eu não tenho. Ele não vai imaginar que estou aqui, na mata que ele chama de terra abandonada. Ele vai procurar em todo lugar, Isaura. Ele tem homens e ele tem raiva." A noite avançava e o vento sibilava nas frestas da madeira. Elias trabalhou. Ele arrastou 2 pesados touros que usava para sentar-se junto ao fogo e os colocou transversalmente contra a porta. O som oco da madeira rangendo era a nova sinfonia da cabana. Ele reforçou a veneziana com uma corrente oxidada que ele havia guardado. Cada martelada, cada estalo do metal era um aviso silencioso de que aquele espaço estava sob nova jurisdição. "Ele vai mandar os capangas dele", Isaura avisou, sua voz baixa, quase um sussurro de fumaça. "Eles não têm medo de matar. Eles trabalham para ele há anos, acostumados com a impunidade." Elias parou, apoiando o machado no chão. O brilho de aço subia até sua barba cerrada. Ele se virou e, pela primeira vez, houve um reconhecimento mútuo da gravidade da situação. Eles estavam falando sobre guerra. "Eu sei como esses homens agem", Elias respondeu. A dureza em seu olhar era a mesma dureza da vida que o havia forçado a se exilar. Eles são covardes quando enfrentam alguém que não tem medo deles. Eles só têm poder porque ninguém revida. Elias indicou um canto escuro da cabana, onde a espingarda de cano longo estava pendurada acima de uma prateleira empoeirada. Era uma arma antiga, mas bem cuidada. "Você sabe usar isso?" ele perguntou. Isaura hesitou. "Eu vi meu pai usar, mas nunca toquei." "Você vai aprender", Elias afirmou, sem espaço para discussão. "Se o pior acontecer, você precisa se defender. Eu não posso estar em todos os lugares, e eu não confio na sua vida nas mãos de mais ninguém." Era um curso intensivo de sobrevivência imposto pela urgência. Elias explicou, de forma sucinta, o mecanismo da espingarda: carregar, mirar e disparar. A arma era pesada para as mãos dela, calejadas pela lida na roça, mas não acostumadas à violência. Enquanto ele falava, ele não a via como uma menina frágil, mas como uma combatente em potencial. A dignidade de Isaura exigia que ela pudesse lutar por sua própria vida. A aprendizagem forçada gerou uma intimidade inesperada. Não a intimidade do toque, mas a intimidade da confiança absoluta.
Isaura escutava atentamente, absorvendo cada palavra, o cheiro de pólvora e metal frio, misturando-se ao cheiro de mato e fogueira. Após garantir a segurança física da cabana, Elias se voltou para a necessidade mais básica, alimentação. O estômago dele roncava, e ele sabia que Isaura não comia adequadamente há dias. Ele acendeu o fogo no fogão a lenha. O calor preencheu o espaço, quebrando um pouco o gelo da tensão. Precisamos economizar a água, Elias informou, pegando uma panela de ferro. E a farinha. Não posso sair para buscar suprimentos por enquanto. Isaura, sem pedir, levantou-se e foi até a prateleira onde ele guardava os poucos mantimentos. Ela pegou um punhado de feijão seco. Seus movimentos eram silenciosos, eficientes. Ela havia crescido sabendo lidar com a escassez. Eu posso cozinhar, ela disse, a primeira oferta de serviço que não era apenas obediência, mas contribuição. Eu sei como fazer o pouco durar muito. Elias assentiu, observando-a. O ato de cozinhar juntos, ele cortando a lenha em pedaços menores, ela limpando o feijão com movimentos rápidos e precisos, era a fundação de sua aliança. Não havia flerte ou ternura, apenas a necessidade mútua de sobrevivência e o reconhecimento silencioso de suas habilidades complementares. Enquanto a água fervia e o aroma de feijão cozido lentamente invadia a cabana, Isaura finalmente se permitiu perguntar algo que a inquietava desde o momento em que ele a havia puxado do buraco. Por que você está fazendo isso, Elias? Você é um homem que vive sozinho. Você não tem nada a ganhar com isso. Só problema. Por que se meter na guerra de uma desconhecida? Elias mexeu o feijão com uma colher de pau, o vapor subindo e cobrindo seu rosto por um breve instante. Ele suspirou, um som pesado que vinha da alma. Eu já vi esse tipo de poder antes, Isaura, ele disse, a voz baixa, mas carregada de ressentimento antigo. O tipo de poder que acha que a vida de um pobre vale menos que o cascalho da estrada. Eu já estive do outro lado, vendo gente que eu amava ser esmagada por homens como Valente. Ele não deu detalhes, mas a intensidade da dor em sua voz era eloquente. Ela entendeu que o ódio de Elias pela opressão não era teórico. Era pessoal, nascido de uma cicatriz profunda que o exílio não havia curado. A proteção que ele oferecia era, em parte, uma vingança tardia contra o mundo que o havia injustiçado. Eu não defendo você, Isaura, Elias continuou, fitando o fogo. Eu defendo a ideia de que ninguém deve ser dono da vida de outra pessoa. Você me deu a chance de lutar por algo limpo de novo, algo que vale a pena. Aquelas palavras eram mais reconfortantes do que qualquer promessa de amor ou paixão. Elas eram a garantia de que no coração da mata, um homem havia escolhido a justiça sobre a covardia, a dignidade sobre o isolamento seguro. O jantar foi comido em silêncio. Um feijão simples, sem carne, mas quente e nutritivo. A exaustão física e emocional cobrou seu preço em Isaura. Assim que ela terminou, seus olhos começaram a fechar. Elias a observou, notando a forma como ela tentava inutilmente resistir ao sono. Você dorme no catre? Elias ordenou. Eu fico acordado. Se eu escutar um esquilo tossir, eu quero estar pronto. Mas e você? Eu não durmo em dias de perigo. Ele respondeu, categórico. Ele pegou seu surrão de couro e o colocou perto da porta. A espingarda ficou ao alcance de sua mão. Ele se sentou em um banco de madeira, de costas para a parede fria, e ficou imóvel, seus olhos fixos na escuridão da porta. Ele era uma sentinela de pedra, e o silêncio da noite, para ele, não era repouso, mas um campo de batalha auditivo onde cada estalo de galho poderia significar o inimigo. Isaura obedeceu, deitou-se, e o colchão de palha parecia o mais macio que ela já havia sentido. Enrolou-se no cobertor pesado que Elias lhe oferecera. O calor do fogo, o aroma reconfortante da comida e, acima de tudo, a presença vigilante e silenciosa do homem que a protegia
Permitiram que ela se entregasse ao sono pela primeira vez em semanas, sem o terror de ser acordada por um grito ou um tapa. Elias, no entanto, não relaxava. Ele não podia. Enquanto a escuridão da mata se adensava, ele repassava mentalmente cada rota de acesso, cada ponto fraco da cabana. Ele sabia que o Coronel Valente não perderia tempo. Um dia, talvez 2, antes que o sumiço de Isaura gerasse uma busca organizada. Ele precisava de um plano que fosse além da mera defesa passiva. Ele pensou naqueles que Valente enviaria. Capangas brutais, sim, mas previsíveis. Eles viriam pela trilha principal, confiando na força e no número. Elias tinha a vantagem do território e da surpresa. Ele era o lobo solitário daquela floresta. Eles eram apenas cães de caça, úteis no campo aberto, mas perdidos no labirinto sombrio. Enquanto a noite atingia o auge de sua escuridão, Elias viu algo em Isaura que o fez entender o verdadeiro significado de seu isolamento. Ele havia fugido do mundo para não ser machucado, mas ao fugir, ele havia perdido a capacidade de ser útil, de ser justo. Agora, olhando para a respiração suave da jovem, ele sentiu que a vida voltava a ter peso. Ele não estava apenas protegendo uma jovem camponesa. Ele estava reavendo sua própria humanidade, tijolo por tijolo, na forma de um juramento que custaria sangue. A tensão entre o desejo de isolamento e o imperativo de proteger era o novo conflito interno de Elias. Ele sabia que, ao quebrar seu pacto de reclusão, ele estava se expondo novamente ao ódio e à crueldade do mundo civilizado. Mas ao defender Isaura, ele estava defendendo o último fragmento de si mesmo que ainda acreditava em algo bom. Ele fechou os olhos por um momento, apenas para sentir a textura da escuridão, e então os abriu novamente, mais vigilantes do que nunca. A guerra estava vindo. E quando o sol nascesse, ele precisava ter um plano para não apenas sobreviver ao ataque, mas para neutralizar o inimigo antes que ele tivesse a chance de destruir o refúgio que, contra sua vontade, ele havia criado. O Coronel Valente poderia ter o poder das leis e das armas, mas Elias tinha o poder do homem que não tinha mais nada a perder. E isso, ele sabia, era o tipo mais perigoso de força. A cabana era a linha de frente de uma guerra silenciosa por dignidade, e Elias era o único soldado de pé. Ele sentia o peso dessa responsabilidade, mas pela primeira vez em muitos anos, o peso parecia leve, pois era carregado pela justiça. O refúgio que ele achou ao resgatar essa jovem camponesa caída em um buraco no meio da mata se tornaria o campo de batalha final de sua alma. Você lembra de um tempo em que o silêncio era a única companhia e a solidão, um escudo? Naquele ermo para onde Elias fugira buscando a paz do esquecimento, a chegada de Isaura foi a ruptura que trouxe vida, mas que agora trazia a guerra. Elias sabia, no fundo de seu peito, que o mundo exterior não perdoaria nem o amor, nem a misericórdia. Se você está acompanhando esta saga de dignidade e coragem, eu peço que reserve um segundo para demonstrar seu apoio. Deixe seu like neste vídeo. Comente de qual cidade você está assistindo para sabermos até onde a história de Elias e Isaura alcançou. E, claro, se inscreva no canal para não perder o desenrolar desta tensão. Elias não dormiu. A escuridão daquela noite era espessa e cheia de formas imaginadas, mas ele a usou como uma aliada. Se o Coronel Valente era a lei e a força bruta, Elias era a própria floresta, conhecedor de cada raiz torta, cada sombra enganosa e cada caminho silencioso. Ele começou a trabalhar metodicamente. O som do machado era abafado, transformando a madeira mais forte em estacas pontiagudas, temperadas na fogueira baixa. O cheiro de pinho cortado se misturava ao odor ferroso do barro fresco que ele usava para camuflar buracos e desníveis no terreno circundante à cabana. A cabana, antes um esconderijo de madeira bruta, tornou-se uma fortaleza rudimentar.
Ele reforçou a única porta com toras cruzadas e cravou pequenas venezianas nas janelas para permitir a observação e, se necessário, o disparo. Seus movimentos eram precisos, herança de um passado que ele pensava ter enterrado. O passado de um homem que entendia de estratégia, não apenas de sobrevivência. Isaura o observava de dentro, sentada perto do fogo que ele mantinha baixo. Seus olhos não demonstravam medo, mas uma curiosidade intensa, misturada a uma admiração silenciosa. Ela viu o homem recluso se transformar em um protetor. Ele parecia ter tirado uma armadura enferrujada que, ironicamente, o protegia do mundo, mas que também o impedia de agir. Agora, ele estava nu de espírito, mas vestido de aço na determinação. Ele se aproximou dela por um momento, limpando o suor frio da testa com o antebraço. Ela lhe ofereceu um pedaço de pão guardado. Ele aceitou, mastigando devagar. "O que você está fazendo?" Ela perguntou baixinho, a voz como o sussurro da água no riacho. "Estou preparando a casa para receber visitas." Ele respondeu, sem suavizar a palavra, mas também sem lhe assustar. "Visitas? Valente vem buscar o que ele pensa que é dele. E eu?" Ele disse, olhando diretamente para as chamas. "Vou mostrar a ele que algumas coisas não têm preço e outras não podem ser tomadas à força." Ele não explicou quem era Valente, nem precisava. O nome soava pesado o suficiente para carregar a malícia de toda uma cidade. Isaura, a camponesa, sabia muito sobre coronéis e seus caprichos. Ela entendia que o perigo não era apenas o homem em si, mas o poder que ele representava. O poder de esmagar o fraco sem consequências. "Eles vão ferir você", ela afirmou, não como uma pergunta, mas como uma constatação dolorosa. "Eles vão tentar", ele corrigiu. Naquele instante, a tensão entre eles não era de incerteza, mas de uma aceitação compartilhada do destino. Ele precisava que ela estivesse segura. "Você vai se esconder no porão. Eu fiz um pequeno buraco de ventilação, mas você não deve fazer barulho algum, nem mesmo se eu não responder quando você chamar. Entendeu?" "Eu entendo", ela confirmou, a voz firme. Ela pegou sua mão, a pele delicada e áspera da camponesa, contrastando com a palma calejada de Elias. "Por que você faz isso por mim? Por que se expõe novamente?" Elias se afastou, não por repulsa, mas porque a emoção era uma distração perigosa. O que ele fazia por ela era o que ele fazia por si mesmo. Ele defendia a dignidade que o mundo havia tentado roubar de ambos. "Porque algumas vezes, a única forma de provar que você está vivo é lutando, Isaura. E eu estou cansado de estar morto." Ele voltou aos seus preparativos. Ele criou uma rede de alarme rudimentar com galhos secos e pedras, que revelariam qualquer aproximação furtiva. Ele limpou a antiga espingarda de caça, o aroma acre de óleo de arma preenchendo o ar da manhã que se anunciava. Cada parafuso apertado era uma promessa, cada bala carregada, um juramento. À medida que o sol finalmente subia, tingindo a floresta de dourado pálido e cinza úmido, a cabana de Elias parecia uma ferida aberta na paisagem, pronta para o combate. Ele havia trabalhado toda a noite e o cansaço pesava em seus ombros, mas a mente estava clara. Ele havia feito tudo o que podia, em termos de defesa física. Agora restava a preparação mental. Ele sentou-se na soleira da porta, a espingarda cruzada sobre os joelhos. Ele fechou os olhos e pensou no coronel Valente. Valente era um homem de regras rígidas e crueldade disfarçada de ordem. A última vez que se viram, a força de Valente havia prevalecido, deixando Elias quebrado e exilado. Mas Valente não esperava que Elias tivesse encontrado algo pelo qual lutar novamente. O que Valente pensava que seria uma caçada fácil a um desertor e a uma fugitiva seria, na verdade, uma emboscada no coração da floresta. Isaura saiu do porão improvisado, vestida com as roupas simples que ele havia lavado para ela, e se postou ao lado dele. "Estamos prontos?" ela perguntou.
Elias abriu os olhos. Ele olhou para ela, para a inocência teimosa que se recusava a se curvar sob o peso da ameaça. Estamos, ele respondeu. Se eles vierem, eles pagarão um preço. Naquele momento de isolamento, a solidão de Elias evaporou. Não era mais apenas ele contra o mundo. Eles eram uma unidade, forjada na adversidade. Ele não tinha reconstruído apenas uma cabana. Ele havia reconstruído um propósito. O medo ainda estava lá, um nó apertado no estômago, mas ele era dominado por uma sensação de profunda retidão. Lutar por Isaura era lutar pelo direito de existir com dignidade. A decisão final de Elias estava tomada. Ele não fugiria mais. Ele enfrentaria o ódio do mundo de frente, protegido não por sua força, mas pela fragilidade da vida que ele havia jurado guardar. Ele se levantou, respirou fundo o ar frio da manhã, o cheiro de terra molhada e fumaça de madeira. A resignação havia dado lugar à resiliência. Ele se tornou a montanha que Valente teria que escalar. Se você se sentiu tocado pela coragem de Elias em se reerguer pela justiça, não hesite em expressar seu apoio. Curta, inscreva-se e compartilhe esta história. A luta por dignidade está apenas começando, e a próxima parte trará o confronto que decidirá o destino de ambos. Ele achou essa jovem camponesa caída em um buraco no meio da mata e, ao protegê-la, assinou sua própria sentença de guerra contra o mundo. Você lembra de um tempo em que a justiça não se media pelas leis escritas em papel, mas pela força bruta e pela coragem silenciosa de quem se recusava a se curvar? Elias, o recluso, e Isaura, a sobrevivente, estavam prestes a descobrir se o amor e a dignidade podiam, de fato, resistir ao peso esmagador da tirania. Se esta história de resiliência e luta por um pedaço de paz está tocando seu coração, mostre seu apoio. Curta este vídeo. Comente de qual cidade você está nos assistindo agora para sabermos onde nossa mensagem alcança e não se esqueça de se inscrever no canal. A manhã seguinte àquela decisão de Elias veio com uma quietude opressiva. Era o tipo de silêncio que precede o trovão, onde até o vento parecia prender a respiração, temendo despertar a ira adormecida. Elias não dormiu. Ele passou a noite na soleira da cabana, o rifle descansando no colo, o cheiro forte de pólvora e lenha queimada, misturando-se no ar frio. Ele observava a linha pálida do horizonte, esperando não ver Valente, mas sim a certeza brutal de sua chegada. Isaura, mais cedo, havia se levantado e, sem dizer uma palavra, começou a cuidar da casa reconstruída. Seu silêncio não era de medo, mas de uma concentração austera. Ela sabia que Elias estava travando uma guerra interna para protegê-la, e sua maneira de lutar era manter o chão firme sob os pés dele. Ela acendeu o fogo com cuidado, o estalo da madeira seca um som pequeno, mas reconfortante, na vasta hostilidade da floresta. O cheiro de café forte e de pão de milho assando, simples aromas de vida cotidiana, eram o último baluarte contra a desordem iminente. Elias observou-a lavar o rosto na bacia de água fria. Ela estava marcada, ainda com a palidez da desnutrição, mas seus olhos, antes vazios e assustados, ardiam com uma determinação feroz. Eles se olharam e não precisaram de palavras. A promessa estava implícita. Não iriam a lugar nenhum. Eles lutariam por aquele pequeno espaço, aquele buraco de dignidade que haviam cavado juntos na terra hostil. Os dias se arrastaram em uma vigília tensa. Elias estabeleceu uma rotina de reconhecimento em torno do perímetro, tomando o máximo de cuidado para não deixar vestígios óbvios. A mata era traiçoeira. Valente e seus homens conheciam aqueles caminhos como a palma da mão. Ele precisava ser a sombra, o fantasma que observava sem ser visto. Ele reforçou a única janela da cabana com tábuas grossas e recolheu todas as pedras grandes que conseguiu encontrar, formando uma barricada primitiva. A ausência de Valente era, paradoxalmente, a maior tortura.
O que ele estava planejando? Uma emboscada rápida? Ou ele preferia o lento estrangulamento psicológico? Foi no quarto dia de vigília que o silêncio se quebrou de uma forma sutil, mas inconfundível. Elias estava na borda da clareira, examinando um tronco caído, quando notou algo que não estava ali antes. Um rastro de pegadas grandes e pesadas, recentes, que levavam diretamente para a mata fechada. Não eram rastros de caçador. Eles eram muito diretos, muito intencionais. Valente não estava apenas observando. Ele estava enviando uma mensagem. Elias correu de volta para a cabana, o coração martelando contra as costelas. Ele encontrou Isaura parada à porta, o rosto contraído. Eles vieram, ela sussurrou, a voz tensa. Elias sabia que ela não estava falando dos rastros. Ele olhou para a mesa, onde Isaura havia deixado um pequeno cesto de vime com frutas silvestres que ela colhera na manhã anterior. Ao lado do cesto havia uma única rosa vermelha, artificialmente tingida, desbotada nas bordas e espetada no centro da fruta. Era o símbolo sujo de Valente. Um aviso, uma declaração de posse que havia sido jogada ali enquanto Elias estava a poucos metros de distância. Ele se aproximou e pegou a rosa, sentindo a viscosidade fria da tinta. A audácia, a arrogância de Valente, que enviou um de seus homens para invadir o perímetro deles e deixar um cartão de visitas tão desprezível, acendeu uma fúria fria em Elias. Ele quer nos forçar a sair, disse Elias, jogando a rosa no fogo. Ele não quer lutar, quer que a gente fuja, para que ele possa pegar você sem esforço. Isaura balançou a cabeça, os punhos cerrados. Ele não vai conseguir. Elias olhou para ela, sentindo a força dela se tornar o combustível da sua própria resistência. Naquele momento, ele soube que a batalha não seria apenas pela vida, mas pela alma daquela jovem, pela sua liberdade de ser mais do que propriedade. Ele pegou o rifle e verificou a munição. Não podemos esperar que ele ataque, ele disse, o tom grave e decidido. Se ele acha que a gente está encurralado, ele vai baixar a guarda. Temos que usar isso contra ele. A ideia que se formou na mente de Elias era arriscada, beirando a insanidade. Valente agia como um predador que brinca com a caça. Se Elias pudesse fazer Valente acreditar que ele estava saindo da toca, talvez pudesse atraí-lo para um lugar onde as regras do jogo fossem diferentes. A estratégia era simples e desesperada. Elias iria desaparecer por um dia, dando a impressão de que estava recuando para pedir ajuda ou fugindo. O verdadeiro desafio seria manter Isaura segura enquanto ele estivesse fora. Ele explicou seu plano em voz baixa. Isaura ouviu com atenção clínica, sem interromper. Ela entendeu o perigo, mas também a necessidade da ação. A inação era a morte certa. Você vai se esconder no porão, ele instruiu, aquele que cavamos debaixo da cabana. Você vai levar água, comida e o lampião. Não importa o que você ouvir, não saia. Só saia se eu chamar com o código. Elias e Isaura tinham estabelecido um código simples, baseado no canto de um pássaro específico da região. Valente jamais saberia. E se ele entrar aqui? Ela perguntou, a única demonstração de medo em toda a conversa. Ele não vai entrar, Elias prometeu, embora soubesse que não podia garantir. Mas se ele entrar, você tem isto. Ele puxou do cinto um cutelo de caça, pesado e bem afiado, e o colocou nas mãos dela. O metal frio e sólido parecia estranhamente reconfortante para Isaura. Ela sentiu o peso da responsabilidade, a última linha de defesa. Eu não sou inútil, Elias. Eu sei que não é, ele respondeu, tocando-lhe o rosto com a mão calejada. Você é o motivo pelo qual eu estou fazendo isso. A despedida foi rápida, um abraço apertado que comunicava mais do que anos de convivência. No amanhecer seguinte, sob a névoa fria da floresta, Elias preparou sua partida. Ele cavalgou o cavalo que mal tinha recuperado do fogo, levando consigo apenas o rifle e uma mochila leve.
Mas antes de sumir, ele deixou rastros visíveis, pegadas pesadas e galhos quebrados, cuidadosamente dispostos para parecer que ele estava fugindo em pânico rumo ao sul, longe das terras de Valente. Ele achou essa jovem camponesa caída em um buraco no meio da mata, e agora, para salvá-la, ele se atirava voluntariamente em outro abismo, o da incerteza. O cheiro da mata era intenso, mas agora carregava o odor de perigo. Elias sentia cada nervo tenso. Ele se afastou da cabana apenas o suficiente para que Valente o notasse, e então, ao invés de seguir o rastro falso para o sul, ele fez uma curva brusca e desapareceu na densa vegetação, dando a volta por um caminho montanhoso e íngreme, voltando para trás das linhas inimigas. Ele precisava ser o caçador. Ele sabia que Valente agiria rápido. A rosa era a prova de que ele já estava impaciente. Valente veria os rastros de fuga e riria de escárnio. Ele enviaria um pequeno grupo, talvez apenas 2 ou 3 homens, para verificar a cabana e trazer Isaura de volta. E era esse pequeno grupo que Elias estava esperando. A montanha não escalaria Valente. Valente seria forçado a descer até a montanha. Elias passou o dia se movendo com a cautela de um felino, o rifle sempre pronto. Ele se posicionou em um ponto alto, com uma visão clara da trilha principal que levava à sua clareira. O silêncio era tão absoluto que ele podia ouvir o zumbido dos insetos. O sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo, quando Elias finalmente viu o movimento. Não eram 2 ou 3, mas 4 cavalos, e à frente do grupo, cavalgando com a arrogância de um rei, retornando ao seu domínio, estava Valente. A fúria de Elias ferveu. Ele havia subestimado o ego de seu inimigo. Valente não enviaria lacaios. Ele viria pessoalmente para saborear a vitória e a humilhação de Elias. Isso tornava a situação infinitamente mais perigosa, mas também, de uma forma estranha, mais simples. O alvo estava ali. Valente e seus homens pararam na beira da clareira. O sol batia no rosto arrogante de Valente enquanto ele inspecionava o silêncio da cabana. Ele desmontou com um sorriso de escárnio, fazendo um gesto de desdém para os outros 3 homens ficarem para trás. Ele não estava preocupado com armadilhas. Ele estava se exibindo. Ele ia entrar na cabana, tomar posse de Isaura e sair vitorioso. Elias sentiu o peso do rifle em suas mãos. Não havia espaço para hesitação. A vida de Isaura dependia daquele único momento de precisão. Ele respirou fundo, absorvendo o cheiro de terra e pinho. Seus dedos apertaram o gatilho. Ele não estava atirando em um homem. Estava atirando na tirania que havia tentado consumi-lo e a ela. O estampido seco do rifle rasgou a tranquilidade da floresta. Valente, que estava se virando para abrir a porta da cabana, cambaleou. Ele levou a mão ao ombro e, em um instante, seu sorriso desapareceu, substituído por uma máscara de dor e incredulidade. Ele caiu de joelhos na terra batida, o sangue escuro manchando a camisa clara. Os outros 3 homens reagiram com confusão e terror. Eles não esperavam resistência. Eles procuraram o atirador, mas Elias já estava em movimento, rolando para fora da vista e recarregando. Ele precisava criar o caos, torná-los presas fáceis e dispersas. Ele disparou um segundo tiro, não mirando em um homem, mas no chão perto do cavalo de Valente. O animal empinou, relinchando em pânico, desorganizando ainda mais o grupo. A voz de Valente era um rugido de dor e ódio. Ele se levantou, cambaleando, enquanto seus homens se abrigavam atrás das árvores. Eles gritaram o nome de Elias, a fúria agora misturada ao medo genuíno. Elias, eu vou te matar, você vai pagar por isso. Elias não respondeu. Ele estava longe dali, correndo na direção oposta, forçando-os a segui-lo. Ele havia acertado seu alvo e alcançado seu objetivo. Valente estava ferido, e a situação havia escalado de uma vigilância tensa para um confronto aberto. O conflito havia começado, mas Elias
não estava apenas fugindo. Ele os estava atraindo para as profundezas da mata, para o território traiçoeiro que ele havia mapeado meticulosamente durante a última semana. Ele achou essa jovem camponesa caída em um buraco no meio da mata, e agora a luta por ela havia transformado Elias no predador. A noite caía rápido, e as regras da batalha estavam prestes a mudar. Ele precisava garantir que o preço que Valente pagaria pela sua insolência fosse alto o suficiente para que ele jamais ousasse voltar. A montanha havia se movido. O predador virou caça quando ele achou essa jovem camponesa caída em um buraco no meio da mata e decidiu que a justiça seria feita com o próprio sangue. Você lembra de um tempo onde a honra de um homem era medida pela sua capacidade de proteger os inocentes, mesmo que isso significasse enfrentar a morte certa? A história de Elias e a jovem camponesa Rosa nos leva de volta àquele tempo, de volta ao coração da mata, onde o destino de dois mundos colidiu. Se esta história toca seu coração, mostre seu apoio. Deixe o like, comente de qual cidade você está assistindo e inscreva-se no canal para não perder o restante desta jornada. Elias corria, e o único som audível, além do seu próprio arfar, era o da terra molhada sendo chicoteada por seus pés. A adrenalina o incendiava, misturada à certeza fria de que aquele era o ponto sem retorno. A escuridão havia se tornado sua aliada mais confiável. Ele não precisava ver os homens de Valente. Ele podia ouvir o ranger da raiva deles, o peso desorganizado de passos de quem não conhecia o terreno. Valente, ferido, transformava o avanço em um suplício lento e barulhento, exatamente como Elias havia planejado. A primeira armadilha era simples, um emaranhado de raízes escondido por lama e folhas podres, perto de um riacho seco. Dois dos capangas, os mais pesados, caíram com um grito abafado, o baque seco dos corpos contra a terra. Eles não estavam mortos, mas estavam presos, com pernas viradas e ossos trincados. Elias não parou para confirmar. A floresta era um mapa de memória sensorial. Ele cheirava o pinheiro, sentia o desnível do solo, antecipava a próxima sombra. Valente berrava ordens, a voz rouca pelo ódio e pela dor. Vamos, seus vermes, ele está nos esperando. Mas a espera de Elias era o silêncio. Ele se escondeu atrás de um tronco maciço de carvalho, esperando que Valente e o último homem, o mais jovem e ágil, chegassem ao ponto de cruzamento. Ele podia ouvir o gemido de Valente a cada passo. O ferimento o estava consumindo, drenando sua força e, mais importante, sua razão. Quando Valente passou, Elias não atacou ele. Ele atacou o guarda. O movimento foi rápido, um vulto de sombra e lâmina. O golpe seco de um cabo de faca na nuca do jovem capanga o fez desabar sem um som. A arma do rapaz caiu na lama. Valente, sozinho e sangrando, cambaleou para trás, finalmente confrontando a realidade. Ele havia sido reduzido a nada em seu próprio jogo de poder. Ele sacou sua pistola, mas suas mãos tremiam tanto que a mira era inútil. Elias saiu da sombra, sua silhueta alta e imponente. A luz fraca da lua refletia no seu rosto, transformando-o em uma máscara de determinação severa. Acabou, Valente. Valente riu. Um som horrível, seco e gutural. Você acha que pode me parar? Eu sou a lei, moleque. A lei que você quebrou, a inocência que você tentou roubar, disse Elias. Elias não queria matá-lo ali, na escuridão. Ele queria garantir que Valente vivesse o suficiente para entender o custo de sua ganância. Ele deu um passo à frente e Valente atirou, mas o tiro saiu fraco, desviando-se para o chão. O segundo tiro de Elias foi preciso, na coxa oposta ao primeiro ferimento, imobilizando Valente por completo. Ele caiu em um grito que não era de raiva, mas de dor e humilhação. Elias abaixou-se, retirando a arma de Valente. Você vai se lembrar dessa noite, Valente, não por causa de mim, mas por causa dela. Você vai se lembrar da jovem que tentou destruir
e do homem que ela fez nascer de novo. Elias deixou o valente ali, com a promessa de que ele seria encontrado ao amanhecer, ferido e desarmado, mas vivo para responder por seus crimes. A justiça nem sempre precisava de um caixão, mas exigia humilhação e exposição. Ele começou a longa caminhada de volta, o cheiro de pólvora e sangue grudado em sua pele. Quando Elias reentrou na cabana, o calor aconchegante do fogo pareceu estranho após a frieza da mata. Rosa estava sentada na beira do catre, com os joelhos dobrados, olhando para a porta com uma expectativa dolorosa. Ela não perguntou nada. Ela apenas viu. O silêncio dela era mais pesado do que qualquer questionamento. Elias tirou o casaco encharcado de suor e orvalho, expondo a camisa rasgada e o corte superficial em seu braço, resultado de um desvio rápido. Ele disse, a voz baixa e rouca: "Acabou. Eles se foram. Valente não voltará." Rosa inspirou profundamente, e então, pela primeira vez desde que Elias a salvara, ela chorou. Mas não era um choro de desespero. Era o esvaziamento de uma tensão que durou uma vida inteira. Ela levantou a cabeça e o brilho em seus olhos era de gratidão e uma nova coragem. "Você se arriscou por mim. Eu não podia permitir que ele vencesse", respondeu Elias, aproximando-se e ajoelhando-se perto dela. Ele limpou uma lágrima do rosto dela com o polegar áspero. "A montanha não é mais segura para você, nem para mim." Aquele confronto havia rasgado a vida reclusa de Elias para sempre. Ele não podia voltar a ser o ermitão indiferente. Ele tinha agido e agora precisava viver com as consequências, protegendo o fruto da sua decisão. "Nós vamos embora, Rosa. Vamos para o sul, para um lugar onde ninguém conheça Valente." Rosa assentiu, a decisão já formada em seu coração. Ela não tinha mais nada a perder, e agora ela tinha a perspectiva de um futuro. "Eu irei com você, Elias." Os dias que se seguiram foram de preparação silenciosa e meticulosa. A cabana, antes um refúgio, tornou-se um lembrete do que havia sido perdido e do que precisava ser deixado para trás. Elias enterrou as ferramentas que não podia levar e empacotou apenas o essencial: sementes, um cobertor grosso, as provisões restantes e sua espingarda. Eles falavam pouco. O futuro era vasto e incerto, e o peso da jornada já estava sobre seus ombros. A relação que havia começado na tragédia, sob a terra fria do buraco, havia se transformado em uma aliança forjada pelo fogo da batalha. Na manhã da partida, Elias olhou para o buraco que tinha sido o catalisador de tudo. Estava coberto de vegetação rasteira, quase invisível. Ele se lembrou da fragilidade de Rosa quando a encontrou. Aquele buraco não havia sido o fim, mas o começo. Elias colocou a mochila nas costas e estendeu a mão para Rosa. Ela a pegou e o contato era de força mútua. Eles desceram a montanha, olhando para trás apenas uma vez. O sol nascente pintava o céu com tons de vermelho e ouro, prometendo um novo dia. A vida lhes havia ensinado que a dignidade não era um direito dado, mas algo que precisava ser conquistado e defendido com sacrifício. Elias, o eremita que achou essa jovem camponesa caída em um buraco no meio da mata, havia encontrado, na defesa dela, sua própria redenção. Ele havia destruído seu isolamento, mas, em troca, havia reconstruído seu propósito. A resiliência deles não estava em suportar a dor, mas em ter a fé para caminhar em direção ao desconhecido, juntos. Se esta história tocou a sua alma e te lembrou da força da bondade em face da maldade, deixe seu like e compartilhe essa jornada com alguém que precisa de uma mensagem de esperança. Inscreva-se no canal para acompanhar a próxima história, onde exploraremos um novo destino e um novo desafio.